Mistério do Gólgota, da cruz à salvação. Você já se perguntou o que realmente era o Gólgota? Por que Jesus foi crucificado naquele lugar e não em outro? O que aconteceu com ele depois de sua morte? E mais, o que esse momento revela sobre o plano eterno da salvação? Neste vídeo, vamos mergulhar na história, na arqueologia, nas escrituras e na revelação divina para entender um dos momentos mais impactantes da humanidade. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Fonte de Bênção, idealizado por Josuilson Aleixo, e venha ser edificado pela palavra que liberta e transforma. O que era o Gólgota? Gólgota, também chamado de Lugar da Caveira, era uma colina rochosa nos arredores de Jerusalém. Um lugar misterioso ao qual está mencionado em todos os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. A palavra Gólgota vem do aramaico Gulgaltá e em latim é traduzida como Calvário. O nome foi dado por causa da semelhança do relevo com o crânio humano. Esse local era utilizado pelos romanos para execuções públicas, porque era visível, próximo a estradas movimentadas e causava forte impacto psicológico. Descobertas arqueológicas do século XIX, feitas por Charles Gordon, identificaram uma coluna fora da porta de Damasco, com formato de caveira. Além disso, há registros arqueológicos que confirmam a existência de sepulturas próximas, como citado em João, capítulo 19 e versículo 41. Lei judaica tinha a cruz como maldição. No Antigo Testamento, a ideia de alguém ser pendurado numa árvore estava diretamente ligada à maldição de Deus. Portanto, ser pendurado no madeiro era sinal de condenação divina. Os judeus da época conheciam bem essa passagem. Por isso, ver Jesus sendo crucificado causava escândalo. O apóstolo Paulo explica que Jesus se fez maldição por nós. Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No contexto romano, a cruz era a pior e mais humilhante punição. Para os romanos, a crucificação era a mais cruel, lenta e humilhante das penas. Era reservada para escravos, criminosos e rebeldes. Era tão vergonhosa que um cidadão romano não poderia ser crucificado, exceto em casos extremos de traição. E o destino dos cadáveres dos crucificados? Normalmente, os corpos dos crucificados não eram sepultados com honra. Eles eram deixados pendurados para apodrecer, sendo comidos por aves ou cães. Em alguns casos, eram lançados em valas comuns, queimados ou enterrados sem cerimônia. O historiador judeu Flávio Joséfo relata esse tipo de prática comum durante as punições romanas. A crucificação não era apenas uma sentença de morte, mas de humilhação total, mesmo após a morte. E Jesus foi crucificado no Gólgota. Por quê? Jesus foi levado ao Gólgota, local oficial de execução próximo aos muros da cidade. Isso cumpria as profecias do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 13 e versículo 12. Jesus não foi morto dentro da Cidade Santa porque levava sobre si os pecados da humanidade. Ele foi crucificado entre 2 criminosos. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Segundo tradições antigas e evangelhos apócrifos, os nomes dos dois eram Dimas, o que se arrependeu, e Gestas, o que blasfemou. Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diferente dos outros crucificados, Jesus teve um sepultamento digno. João 19, 38 e 39. Depois disto, José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E também Nicodemos trouxe quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Jesus foi colocado em um túmulo novo, cavado na rocha, próximo ao Gólgota, Isaías 53, 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. E vamos falar agora do Gólgota à salvação, a nossa grande vitória. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Desde o Éden, Deus prometeu um Redentor. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cada cordeiro sacrificado no Antigo Testamento apontava para Jesus. Nos Evangelhos, a promessa se cumpre na cruz. Em Apocalipse, Jesus é exaltado como o Cordeiro vitorioso. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A cruz é o centro do plano eterno de salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repassar algumas curiosidades e mistérios espirituais do Calvário. Mateus 27, 51 ao 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Marcos 15, 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Primeira carta de Pedro 3, 18 e 19. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitos teólogos acreditam que, após sua morte, Jesus desceu ao Hades e proclamou sua vitória aos que viveram nos dias de Noé. Nesse contexto, Hades não é um inferno final, Guiena ou Lago do Fogo. É um lugar de espera espiritual temporária antes do juízo final. Será esvaziado no fim dos tempos, no Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Obrigada, J. Aleixo, pela oportunidade de poder contribuir com esse momento. Obrigada a você que ficou até este momento. Obrigada a você, irmão Joseilson Aleixo, por ter criado este canal. Convido a todos ao chamado para reflexão. Hoje, o Gólgota ainda fala. Fala de amor, perdão e salvação. A cruz de Jesus foi o altar do mundo. O sangue derramado ali tem poder até hoje. João, capítulo 19, versículo 30. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu em nosso lugar. Ele trocou a cruz que era nossa para nos dar vida eterna. Você vai ignorar esse sacrifício ou vai aceitá-lo como Salvador? Se deseja entregar sua vida a Cristo, comente: Eu aceito o sacrifício de Jesus. Vamos orar por você. Esse é o poder do Calvário. Esse é o amor de Deus por você. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Compartilhe essa mensagem com alguém.
Curta, comente e inscreva-se no canal Fonte de Bênção, idealizado por Joseilson Aleixo. Até logo!